Tá? Tá bom. Boa tarde a todos. Essa, então, é a Semana do Meio Ambiente da Unicinos, que ocorre de 1º a 5 de junho de 2020. E nós vamos hoje, então, para o nosso último evento, a nossa última live da semana toda. Tivemos diversas ações nessa semana, e esse aqui, então, é o último evento da Semana do Meio Ambiente ali. Essa Semana do Meio Ambiente, então, é uma realização da graduação em Engenharia Ambiental e Gestão Ambiental da Unicinos, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, PPGEC, da especialização em Engenharia de Saneamento, do Sistema de Gestão Ambiental, SGA da Unicinos, do Diretório Acadêmico da Engenharia Ambiental, e esse evento também tem um apoio do SENGRS e o Sindicato dos Engenheiros. Essa série de eventos que a gente já trabalhou, essa semana toda, teve duas questões bem importantes que eu quero só relembrar com vocês. Quem não viu ainda, então fica sabendo. A primeira coisa que a gente fez foi uma ação de doação de 300 litros de óleo usado para a cooperativa Mundo Mais Limpo, onde eles estão usando esse material para fabricar sabão. A outra questão que a gente fez essa semana foi uma campanha de arrecadação de recursos para doações, né, para comprar cestas básicas, para fazer doação para duas cooperativas de resíduos, a Cooperativa Vitória, aqui de São Leopoldo, e o Mundo Mais Limpo também de São Leopoldo. Essas cestas básicas estão sendo compradas e serão entregues para essas cooperativas na segunda-feira próxima agora. Então foram duas ações bem legais que a Semana do Meio Ambiente, que a Unicinos participou, e o diretório acadêmico, então, organizou aí, e foi bem legal, assim. Então, segunda-feira a gente fecha essa semana, então, entregando essas doações, e toda a divulgação vai ser feita lá, então, no Instagram, então, do diretório acadêmico da Engenharia Ambiental. Tá legal? Muito bem, então, hoje, gente, nosso último evento vai tratar, então, sobre geotecnia ambiental, e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o tema, agora a parte mais conceitual, direcionando um pouco o tema. Logo na sequência, o Tiago, então, nosso ex-aluno da Engenharia Civil aqui da Unicinos, hoje ele é estudante de mestrado da PUC-Rio, lá no Rio de Janeiro. Ele vai trazer, então, um assunto de liners em aterro sanitário, que foi o tema do trabalho de conclusão de curso dele. E, por fim, nós temos o Bruno, da empresa Terra Service. O Bruno também foi nosso estudante de Engenharia Civil aqui da Unicinos, foi nosso estudante de mestrado no PPGEC da Engenharia. E ele vai fazer um fechamento, então, do tema de geotecnia, fazendo uma abrangência um pouco mais holística, assim, sobre esse tema, que é um tema relativamente novo aqui para a gente, aqui no Rio Grande do Sul. Tem algumas pesquisas, alguns assuntos que o pessoal trata, tem alguns eventos, né? Mas talvez não seja tão abordado, né, e tão conversado. Então, acho que é um tema interessante para a gente conversar um pouquinho aí, nesse final da Semana do Meio Ambiente. Tá bom? Muito bem, então, para conceituar inicialmente, então, eu trouxe dois autores que conceituam o tema geotecnia ambiental, e os autores, então, falam que é um tema multidisciplinar, ou seja, envolve diversas disciplinas, né, da engenharia, geotecnia, questão ambiental, envolve diversos tipos de conhecimentos, né, entre eles a geologia de engenharia, a questão da mecânica dos solos e rochas, envolve questões ambientais, problemas ambientais, envolve o conceito de sustentabilidade, né, aquela visão ambiental, econômica e também social, envolve também o gerenciamento ambiental. Então, é um tema bem amplo que envolve dois grandes temas, né, a geotecnia em si e a questão ambiental aí como um todo, né. Daí, imaginem o leque que abre aí, né, de assuntos a serem tratados. E esse conceito, né, segundo os autores, então, ele veio impulsionado por alguns motivos, né, principalmente, assim, questão de legislações e regulamentações, né, que a ideia nos Estados Unidos, no Canadá, era orientar a questão da remediação de áreas, né, começou nessa parte mais de remediação de áreas, né, de obras de infraestrutura, e isso foi abrangendo outras questões, além da remediação de áreas. Que questões, então, foram incorporando dentro desse grande tema geotecnia ambiental aí? E aí entrou, então, atividades, né, essas questões aí de aplicação.
esse tema amplo de sustentabilidade ambiental, que envolve toda a questão de aterro sanitário, gerenciamento de resíduos, né, tem toda uma questão ambiental envolvida, um mapeamento geotécnico e geoambiental, né, que nós vamos conversar um pouco hoje sobre isso, os métodos de investigação geoambiental, né, então tem uma série de métodos usados que são considerados desse grande tema de geotecnia ambiental, riscos geológicos e geotécnicos estão dentro desse tema também, a questão de movimentação de materiais naturais e antropogênicos, a questão de energia, aproveitamento energético, todos os tipos de aproveitamentos também estão no tema geotecnia ambiental. Os assuntos, o tema de propriedades geotécnicas dos materiais geológicos também está englobado aqui, uso de materiais sintéticos, uso de produtos químicos e biológicos para contenções ou para sistemas de geotecnia, e aplicações típicas assim, de regiões frias, né, e de áreas que tenha terremotos e tudo mais. Tudo isso, então, é esse grande tema aí que a gente conhece como a área de geotecnia ambiental. Então, vejam que ela é bastante ampla e envolve diversos assuntos, né. Nessa live de hoje, então, como é muito ampla, a gente está focando um pouquinho mais, vindo um pouquinho para a área de disposição final de resíduos sólidos urbanos. Então, a gente traz um pouquinho esse tema para essa área, e só nessa área já tem, assim, milhares e milhares de assuntos e de trabalhos a serem executados aqui, né? O que nós vamos apresentar um pouquinho hoje aqui vem mais ou menos nessa linha. Entre isso tudo, as condições geotécnicas de instalação de uma área dessas, por exemplo, um aterro sanitário, né? Seja que pode ser, por exemplo, a questão da operação, que pode influenciar nessa questão geotécnica. Por exemplo, um aterro sanitário que seja em trincheira, ou seja, todo enterrado, eu tenho uma condição geotécnica nessa área. Diferente, por exemplo, de um aterro de superfície, um aterro superficial, né? No caso, por exemplo, a foto aqui, onde eu tenha ele acima do nível da terra, né? Acima do nível do solo. Eu tenho outras condições geotécnicas, outros cuidados que têm que ser feitos, diferentes daqueles que são enterrados. Eu posso ter um aterro misto, né, onde eu tenho parte enterrada, parte superficial. Então, tudo isso acaba influenciando e influenciando diretamente nas condições geotécnicas de operação desse aterro. As próprias fundações do aterro, né? Eu estou colocando toneladas e toneladas de resíduos numa área e, obviamente, eu tenho que ter um solo que resista a esse peso, essa massa de resíduos que está lá. Também nós temos uma enormidade de assuntos para falar sobre a questão de impermeabilização inferior. E aí a gente pode conversar desde liners naturais, assim, minerais, né? Por exemplo, argila, né, seria um deles. Podemos falar sobre impermeabilizações sintéticas, como as mantas de PAD, bastante utilizadas, né, em aterros sanitários mundo afora. Podemos estar trabalhando com liners alternativos, né, tem muitos estudos, muitos artigos que utilizam liners alternativos, então, para impermeabilização de aterro. Não só, talvez, para contenção, né, para evitar, para estanqueidade, né, para evitar que o lixiviado, então, penetre no solo e contamine os lençóis freáticos, mas, daqui a pouco, para reduzir esse impacto ácido, esse impacto, reduzir o impacto do lixiviado no próprio liner, porque tem artigos, tem trabalhos que falam que, como o lixiviado é um efluente muito agressivo, assim, tem uma quantidade enorme de matéria orgânica, metais pesados, é muito ácido em algumas fases de operação, ele pode estar afetando a impermeabilização do aterro, o liner do aterro. E nisso, então, existem alguns liners que são desenvolvidos para reduzir esse impacto, né? São os liners alternativos, ou propriamente liners com outros materiais cujo objetivo seja realmente estancar esse vazamento, né? fazer a estanqueidade do aterro. Também existe uma enormidade de assuntos a falar sobre a questão da cobertura do aterro, seja ela intermediária ou seja final. Né? No final do aterro, eu preciso fazer uma cobertura dele, eu tenho que ter uma proteção disso, né? E aí eu tenho diversos assuntos para serem abordados. Aí nós deveríamos ter aí um semestre de assuntos a falar sobre a implementação superior. Um outro assunto bem importante na questão de aterros, né, e talvez aqui envolve diretamente a segurança da operação, é a estabilidade desses taludes. Então, como eu tenho um aterro com uma massa de resíduos muito grande,
Dependendo a inclinação desses taludes, dependendo da quantidade de água que entra, de chuva que entra, dependendo a estanquidade da cobertura final do aterro, eu posso ter problemas de instabilidade dos taludes. E aí eu posso ter alguns acidentes. Né? Então aí tem, de novo, um tema bastante amplo a ser abordado. E isso influencia diretamente com esse controle, esse mapeamento de entrada de água. Né? Então essas modelagens de drenagem de água pluvial em aterros, então tem alguns trabalhos que falam sobre isso também, né, o quanto que isso percola, o quanto que isso entra, o quanto que vira lixiviado, então é um assunto também bem amplo aí, né, para ser abordado aí, um tema bem interessante na questão de geotecnia ambiental. Temos também outro tema que é bastante trabalhado em diversos artigos, mundo afora, que é a compressibilidade de resíduos. Né? Nós temos diversos trabalhos que falam que a gente consegue, é possível encontrar adensamentos de aterros sanitários na ordem de 30% em alguns casos. Então nós temos aí 10 metros de aterro, 30% disso ele vai adensar, ele vai recalcar. Esse adensamento ele promove uma série de questões de instabilidade dos taludes, ao mesmo tempo que ele também promove um espaço para a gente poder ampliar a vida útil do aterro. Então tem uma série de questões também a ser discutidas. E botei 3 pontinhos aí porque nós temos ainda milhares de assuntos de geotecnia para falar. Tanto de construção do aterro, como da operação do aterro, quanto também de monitoramento dessas condições geotécnicas. Então tem bastante assunto aí, nós vamos falar sobre só alguns aspectos hoje com vocês nessa live. E eu trouxe para vocês, então, trouxe um dado aí, em homenagem aí ao Thiago. O Thiago é um gaúcho que está no Rio de Janeiro agora, então eu trouxe um dado lá de Niterói, em 2010, não sei se vocês viram isso ou não, um antigo lixão, né, um antigo disposição inadequada de resíduos na região. O pessoal fez umas contenções com taludes e com muita chuva, devido a muita chuva, essa área teve um cisalhamento desses taludes e o resíduo então foi todo espalhado, assim, teve alguns óbitos, tivemos várias casas que foram atingidas, né, foi uma coisa bem assim, preocupante assim, que aconteceu. Isso não é brasileiro, isso aí acontece em um monte de lugar, né? Esses locais inadequados de resíduos, eles não são projetados para receber aquela quantidade, para conter aquela água de chuva ali, e a consequência é desastres igual a esse que aconteceu lá no Rio de Janeiro em 2010. O mais recente aqui, vejam, olhem a operação do aterro, um aterro, ao meu ver, assim, na minha opinião, é um aterro bem operado. Se olhar a questão dos taludes, o distanciamento entre eles, um aterro bastante operado, mas vejam esse cisalhamento que aconteceu. Ó. Então, imagine um aterro bem operado, né, bem construído, e mesmo assim a gente teve um super cisalhamento aqui, né, onde eu tive uma queda enorme. Aí tive, né, acho que nesse caso, se não me engano, não teve nenhum acidente, ninguém se feriu, né, foi só na área do aterro, diferente do anterior, onde foi numa área de casas, né, foi o pessoal tinha um lixão, colocou um barro em cima e isso veio tudo abaixo, né. Nesse caso aqui é um local adequado para isso, é um local só para aterro sanitário, e tivemos então essa questão, se eu não me engano, não teve nenhum dano assim a nenhum trabalhador, a nenhuma pessoa, mas é de assustar, né, o tamanho do deslizamento que aconteceu, mesmo o aterro bem operado. E isso nos faz pensar nos aterros que nós temos hoje em operação no país, né, como monitorar, né, como é que eu faço para ter uma segurança adequada dessas áreas. E esse é um tema assim enorme assim que a geotecnia ambiental traz aí, então, e tem uma contribuição aí para a sociedade, né? Então por isso que a gente está trazendo esse tema aí para vocês nessa live de hoje, né? Então assim, nessa área de resíduos tivemos algumas catástrofes, né? Como eu já falei, e a conclusão a maioria delas é, primeiro, uma questão de chuvas fortes, né, onde eu tive uma saturação desse maciço, né, saturou o maciço de resíduos.
Em alguns casos, drenagem que não existia, então a água ela não saía, ela não percolava, ela entrava no aterro, nos taludes, fazia uma pressão, né, para a saída, e assim então teve esses elementos taludes. Não é o caso da foto, mas as grandes catástrofes então ocorreram dessa forma. Uma compactação de resíduo não adequada, o resíduo estava solto, não tão compactado, e também ele fica mais variável a deslocamentos dentro do aterro. Então, tudo isso foram coisas que foram somando para acontecer diversas catástrofes aí que aconteceram mundo afora. E eu trouxe para vocês, então, 3 assuntos, assim, que acho que é legal conversar para vocês, que são coisas de controle, assim, do aterro, para evitar esse tipo de coisa. O primeiro deles é, obviamente, a entrada de lixiviados. Né? A gente sabe, então, que a quantidade de lixiviados que tem no aterro sanitário, ela é em função quase que direta da precipitação. Né? Então, a quantidade de lixiviado, a vazão que nós temos de lixiviado no aterro, ela envolve a precipitação, quanto que chove, a área do aterro, né, a área que eu tenho disponível no aterro de entrada de água de chuva, e certamente a compactação do resíduo que está lá. Quanto mais compactado o resíduo, mais ele percola, menos ele penetra, menos gera lixiviado e menos fica ali dentro do aterro. Então, o que é um bom sinal. Se olhar o meu slide anterior, eu falei para vocês que a precipitação, a saturação, ela influencia diretamente nesses acidentes geotécnicos que aconteceram em aterros, e a compactação do resíduo influenciar diretamente. Então, acho que esse assunto de contenção, de geração de lixiviados é um ponto a ser pensado, a ser explorado aí para quem trabalha em aterro sanitário, para quem opera aterro sanitário e quem monitora geotecnicamente essas áreas. Um outro assunto é, obviamente, a questão visual de erosão de taludes. Às vezes isso passa desapercebido, mas essa inspeção diária que deveria acontecer nos aterros sanitários é realmente para detectar esse tipo de anomalia que a gente consegue ver. Desde algo mais simples, pequeno, como uns sulcos que acontecem no talude do aterro, até chegar numa ravina que é maior, e aqui sim, aqui eu vou ter com certeza algum tipo de deslizamento, algum tipo desses elementos não consegue conter, porque são rachaduras muito grandes, assim, né? Então, eu tenho que trabalhar na prevenção com inspeções diárias para garantir que não tenha esse tipo de sistema. Se tiver algum tipo de erosão, eu tenho que fazer uma intervenção o mais rápido possível. Né? Então, vários dos acidentes que aconteceram, eles indicaram que iam acontecer. Né? E acho que essa inspeção dos taludes é um ponto de prevenção bem importante que tem que ser feito. Né? E o último assunto, que é um assunto bem amplo, eu só trouxe para provocar um pouco aí, talvez depois o pessoal vai falar alguma coisa aí, é a questão da cobertura de aterros. E aí, o que é melhor? Deixar entrar água, a água entra, gera lixiviado, ou estancar completamente o aterro? E aí tem um assunto bem importante que é a geração de biogás. Né? Então, a gente sabe que dentro do aterro sanitário, nós temos a digestão anaeróbia dos resíduos, e isso gera metano, gera um biogás lá dentro. Esse biogás, ele dentro do aterro, ele também se desloca, ele ocupa espaços e ele tende a sair do aterro, ele vai inchando, né? Ele vai inflando. No momento que eu vedo completamente o aterro, eu tenho chance dessa área ser uma bomba, né? De explodir aquele negócio de tanto gás que tem lá dentro. E a geração de gás, quem já trabalhou com isso, quem já calculou isso, sabe que é uma quantidade enorme de gás que fica ali gerado. Por outro lado, se eu deixar ele permeável, uma cobertura um pouco mais permeável, eu tenho um ingresso de água de chuva e pode acontecer aqueles sistemas lá, aqueles acidentes que a gente falou antes. Então aqui acho que nós temos, essa área de cobertura de aterros é discutida há muitos anos em diversos locais e é algo que nós precisamos trabalhar um pouco mais, cada aterro trabalhar de um jeito, né? Porque a gente sabe que para ter uma degradação adequada do resíduo, eu tenho que ter a umidade, a umidade, né? A precipitação ajuda nisso, embora o resíduo tenha umidade também. Né? Ao mesmo tempo, se entrar muita umidade, eu posso ter uma saturação desse resíduo e eu posso ter problemas geotécnicos. Então,
Eu só queria deixar, então, esses assuntos aí para vocês pensarem um pouco, né? Eu acho que eu passei um pouco do meu tempo, e eu vou passar a palavra agora, então, de imediato, para o Thiago, que vai continuar um pouquinho a falar sobre essa questão de liners, né, Thiago? Isso, exatamente. Compartilhar. Modo apresentação. Tá conseguindo ver, né? Tá conseguindo ver, né? Tudo certo. Boa tarde a todos, então. Queria agradecer ao professor Marcelo pelo convite na Semana do Meio Ambiente. Boa tarde, Bruno, todo o pessoal. Então, vou trazer um pouco aqui para vocês sobre os liners em aterros sanitários. O professor já me apresentou, fui ex-aluno da Unicinos e hoje estou fazendo mestrado em Engenharia Geotécnica na PUC-Rio. O professor já falou também um pouquinho sobre a impermeabilização, mas acho que vale a pena a gente dar só uma revisada nos conceitos sobre o liner, né? Então, aqui tem uma definição do que é esse liner. Ele é um sistema de impermeabilização que normalmente é feito em argila, né, na maioria dos casos, e é usado como uma proteção ambiental, ou seja, evitar a contaminação do solo natural que existe e do lençol freático. Então, basicamente, esse material ele é importado numa jazida próxima ao aterro e ele tem um elevado custo para fazer esse tratamento desse material, né? Então, envolve o custo de fazer o transporte, envolve o custo de maquinário, de homens, porque é uma área muito grande a ser atingida, né? Ser atendida. Então, eu vou falar mais à frente quais são alguns critérios que esse liner, esse material argiloso precisa ter. E também, além desse liner, normalmente é colocado uma geomembrana de PAD de aproximadamente 2 milímetros, só para dar uma segurança maior para o aterro, né? O fator de segurança aumentar e a gente não ter problema de percolação de lixiviado, chorume, outros problemas. Então, existe esse sistema composto de aterro de argila compactada e geomembrana, e depois, mais à frente, também eu vou mostrar outros sistemas compostos que tem no aterro. Os rolos que normalmente são utilizados são os rolos pé de carneiro, para compactar esse material argiloso, e depois, por fim, um rolo liso, para dar um acabamento final e não ter problema de fissurar a membrana, coisas do tipo assim. E mais à frente também eu vou mostrar que existe toda uma técnica, um controle dessa compactação. Então, aqui eu trago alguns critérios que precisam ser atendidos nesse liner, né? Então, segundo Roca e outros, em 1993, eles trazem que o material precisa ser uma argila de baixa plasticidade, uma argila de alta plasticidade. Ela pode ser também um material arenoso, ou pode ser uma argila orgânica de alta compressibilidade, segundo essa norma. Também essa argila deve ter, esse liner, né, deve ter uma porcentagem maior que 30% das partículas na peneira número 200, conforme essa norma também. E o limite de liquidez dele deve ser superior a 30%. Né? O limite de liquidez é aquele ensaio que a gente faz no aparelho Casagrande. Também deve ter um índice de plasticidade superior a 15%. Lembrando aqui que o índice de plasticidade é o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Então, ele tem que ser superior também de acordo com essa norma aqui. Então, aqui tem que dar tudo cheque para esses itens. Indo, então, um pouquinho para o controle tecnológico dessa compactação em campo, né? Como eu citei anteriormente, existem aqueles rolos que é preciso para a gente deixar o material bem compacto. Usualmente as camadas são no máximo de 20 centímetros, para não ter problema de sobrecarregar muito a camada de solo e poder distribuir bem a energia de compactação nessas camadas.
e elas podem variar até 1 metro, né? Recomenda-se que a camada seja entre 60 centímetros a 1 metro, então eu preciso variar essas camadas a cada 20 centímetros, sempre fazendo escarificações e alternando os rolos para dar um melhor controle de compactação. A umidade ótima, né, isso aqui é um ponto muito complicado de ser feito em campo, mas ela também sugere que seja mais ou menos 5% do próctor normal que foi realizado em laboratório. Isso aqui é um ponto muito difícil de se determinar em campo, mas recomenda-se também que seja esse valor, para mais ou para menos 5%. E a densidade de compactação máxima, né, deve ser também atingido 95% do ensaio que foi feito no próctor. Também aqui um coeficiente que é muito importante, que é o de permeabilidade, que envolve o meu trabalho. Ele tem que atender o 10 a menos 7 centímetros por segundo. Isso aqui é uma determinação normativa um artigo técnico da FEPAM, né? Na norma, se eu não me engano, de aterros não tem, então isso aqui é basicamente uma normativa da FEPAM. Aqui eu trago composição das camadas do aterro que eu falei anteriormente, que acho que fica bem didático de ver. Isso aqui foi retirado do livro da Boscov no meu trabalho. Então a gente tem o solo normal, né, que muito raro ele atinge aqueles coeficientes de permeabilidade, aqueles parâmetros todos. Então a gente importa essa argila impermeável que é o nosso lime. Também é colocado uma geomembrana de PAD, bem fininha, de 2 milímetros. Ela também precisa resistir a algumas funções de funcionamento, tem que tomar muito cuidado também nas juntas, para ser muito bem soldadas, não ter problema de estanqueidade. É colocado também um geotêxtil aqui para proteger essa manta, mais famoso bidim, que chama, né? Uma camada de drenagem, né, para escoar todo esse aterro, e uma camada de separação e filtração aqui para ajudar também a separar os resíduos da camada de drenagem. Então, esse aqui é uma foto bem didática de uma seção transversal, um corte de um aterro. Aqui também tem uma foto de um aterro no sul, em Minas do Leão. Né? Isso aqui foi tirado desse autor em 2003. Então, provavelmente, esse aterro hoje em dia ele está com operação já fechada, né? Ele é bem antigo, já que é possível ver bem aqui o liner, a camada argilosa, e a geomembrana aqui de PAD, e o pessoal já colocando aqui os resíduos, né? À medida que vai avançando aqui, vai depositando o resíduo, ele vai avançando aqui no aterro. Essa foto aqui é Minas do Leão, no Rio Grande do Sul. E aqui a camada mais importante aqui que a gente tem, principalmente na contenção desses lixiviados. Aqui a seguir eu trouxe também uma imagem do mesmo livro, que só para de curiosidade, quais são as especificações em outros países, né? Então, a espessura mínima aqui, por exemplo, da Áustria é 0,6, 60 centímetros, da Bélgica é 1 metro, o coeficiente aqui 10 a menos 9 metros por segundo é igual ao nosso 10 a menos 7 centímetros por segundo. Né? Então aqui é muito variável, aqui países da Europa, se eu não me engano aqui o Reino Unido é o que maior tem, eles exigem um mínimo de 1 metro, 1 metro de espessura mínima desse liner. Então lá eles são mais rigorosos, né? O liner ele é essa composição mais escura e lá é 1 metro. Então a gente está dentro, né? Entre outros países aqui a gente está atendendo bem a espessura mínima, variando de 60 a 1 metro também, se eu não me engano, varia aqui no nosso país, varia da altura do lençol freático. Então, se eu não me engano, tem que ter 2 metros de diferença do lençol freático, essa espessura de camada, para não ter problema de infiltrar. Então, aqui entrando um pouco, depois que a gente conversou sobre os liners, que são os liners minerais, né? E eu e o professor, junto na oportunidade, no meu TCC, a gente
começou a pesquisar sobre liners alternativos, que são basicamente, junto com o liner mineral, que ele é um liner muito caro, esse material argiloso, a gente incorpora algum resíduo para não tentar mudar as propriedades de resistência mecânica, resistência à percolação, né, de lixiviados e água, sem mudar essas características. Os resíduos que são mais utilizados, que a gente viu na literatura, são os resíduos de construção e demolição, resíduos de cinza volante, resíduos de cinza de casca de arroz, entre outros, né? Aqui eu citei alguns que eu conhecia, na época a gente tentou testar com algum deles, mas apenas o resíduo de construção a gente fez no meu trabalho, a gente só testou esse. E como eu falei, a gente tentou manter as mesmas funções de um liner padrão, um liner argiloso, né? As mesmas propriedades. Então aqui tem uma foto de uma estação de beneficiamento de resíduos, RCD, aqui a cinza volante e a cinza de casca de arroz aqui mais à frente. Então a gente pergunta, será que se eu incorporar a gente fica pensando, né, na geotecnia ambiental, se a gente colocar esses resíduos que iam fora junto nesse liner, será que vai funcionar? Né, eu, pelo menos até em 2018, quando eu fiz o meu trabalho, eu não tenho uma aplicação prática, até depois o professor Marcelo pode comentar sobre isso, que ele está mais à frente nessa linha de pesquisa, mas eu não conheço até o momento uma aplicação prática desse liner em campo, né? A gente fez apenas em escala de laboratório. Então, por que talvez até o momento não tenha sido feito, né? Então, existe muito problema de porosidade quando tu coloca um resíduo de concreto ou de cerâmica, enfim, ele é um material mais poroso, então ele torna o material menos resistente, aumenta o fluxo na camada, principalmente. Então, isso pode ocasionar fissuras no liner, pode ocasionar trincas, e isso ia ser um desastre enorme, principalmente na questão de percolar o lixiviado e contaminar o lençol freático, né? Esse lençol freático vai por um longo caminho. E também tem o problema de resistência à fissuração, né? Como eu comentei, vai ter fissuras, vai ter trincas, porque esse resíduo ele é arenoso, ele não resiste muito, então pode ter esse problema também. E também alguns riscos da empresa de querer testar algo novo, né? Sempre quando tem algo novo, que principalmente em pesquisa não tem muito conhecimento sobre isso, a empresa, se tu vai lá, vai mostrar para a empresa, para dizer que tu está desenvolvendo um outro material, para tu colocar no aterro deles que é mais barato, eles vão exigir uma série de questões, por que teu material é parecido com o material que eles tinham antes e é mais barato. Aí tem a questão do aspecto ambiental. Então, eu acredito que esses são os principais fatores para ainda não ter até o momento, né? Pode ser que nesses 2 anos desde que eu fiz o meu TCC, eles tenham talvez feito outros ensaios e, consequentemente, melhorado esses parâmetros que eu comentei anteriormente. Então, fica a nossa pergunta aí para depois. Então, o meu TCC aqui, rapidamente, em 2018, eu fiz. A gente caracterizou os solos do aterro sanitário CRVR, em São Leopoldo, e os resíduos também de construção do laboratório lá de construção civil. Fizemos empacotamento num software para determinar parâmetros de porosidade, índice de vazios e permeabilidade o mais baixo possível, o mais compacto possível, vários ensaios de compactação, ensaios de permeabilidade e, consequentemente, tinha que atender os parâmetros de coeficiente de 10 a menos 7, que a FEPAM exige para simular como se fosse se a gente fosse implementar isso em campo depois na realidade, né? Não só em escala de laboratório, mas também em escala de campo. Aqui
mais um fluxograma do trabalho, coleta de solo da Companhia Rio Grandense, de valorização de resíduos, coleta do RCD, laboratório de função. Fizemos o beneficiamento desses resíduos, caracterizamos todos eles, fizemos o empacotamento dessas partículas no software EMA, que é um software utilizado de concreto, né? Então ele tem muito usual em concreto, o pessoal de concreto usa para fazer empacotamento dessas partículas. E ensaio de compactação, que a gente variou a energia normal, intermediária e modificado, por fim ensaio de condutividade hidráulica, que é igual ao de permeabilidade. Só para mostrar um pouco da região, porque a gente pegou um solo local de lá, a gente tirou solo aqui da jazida de São Leopoldo, no aterro, que a unidade geológica dele é uma formação piromboia, né, e de fato o solo ele era bem rosa, o solo local, e também a pedologia dele é basicamente de argilos amarelos e argilos vermelhos, né, que é essa imagem aqui mais à direita inferior. Então, só para a gente ter uma ideia da geologia dessa região. Aqui do beneficiamento dos materiais, a gente pegou essas paredes que iam fora, né, no entulho, passamos no britador de mandíbulas, trituramos eles e separamos em resíduos de blocos de concreto e blocos de cerâmica vermelha. A gente tentou até ver se tinha alguma diferença na permeabilidade desses dois blocos, mas praticamente foi a mesma coisa. E no moinho de rolos só para ele ficar mais fino, né? Embora seja um beneficiamento trabalhoso, eu não poderia colocar essa granulometria tão grande dentro de um permeâmetro e compactar ele. Eu teria que passar por esse moinho de rolos para gerar um resíduo mais fino possível. Então essa aqui é a curva que o software do EMA dá. A gente usou um método Andreassen modificado, que é um método muito comum em concreto. Essa linha vermelha aqui, ela indica a linha que seria o ideal para ter um melhor entrosamento, um melhor empacotamento dessas partículas. E a linha azul é uma combinação do meu solo local, que é o SL que está aqui, que a gente denominou SL, 60%, e a gente misturou 40% de resíduo de construção e demolição de concreto. Esse termo aqui é concreto. A gente priorizou também, durante todas as variações que a gente fez de porcentagem de solo com resíduo, procurar tentar deixar o mais próximo aqui a partir de 10 microns, porque são partículas menores e a nossa intenção é deixar sempre ter um número máximo de partículas finas no solo para deixar ele bem impermeável. Aqui é outra demonstração do gráfico para outro tipo de material. Praticamente foi a mesma composição sempre. Aqui que a gente mudou, a gente colocou 20% de cada um. 20% de concreto, 20% de cerâmica vermelha aqui. Aqui eu mostro para vocês a curva de compactação. Em azul é a curva de energia normal, para o solo local aqui. Em vermelho, energia intermediária e energia modificada em verde. Lembrando um conceito de mecânica dos solos lá, que à medida que eu aumento essa energia de compactação, o teor de umidade ele vai reduzindo, o ótimo, né? Lembrando que a umidade ótima que eu tirei foi aqui no pico sempre das curvas do ensaio. Então, à medida que a energia aumenta, a umidade diminui. Então, a gente fez assim para todos. Esse aqui, o LMP, o liner padrão que eles usam mesmo lá no local. Então, a gente variou aqui todas as curvas, a partir daquelas misturas que a gente fez anteriormente no software, e foi variando todos eles até encontrar uma melhor que se adequasse. Em ensaio de permeabilidade, foi feito carga variável com essa norma aqui, para os solos argilosos. O método B foi utilizado, e aqui foi uma foto lá no laboratório de mecânica dos solos, que a gente utilizou esse permeâmetro que já existia, né? O permeâmetro, na verdade, esse aqui é o cilindro, o permeâmetro é todo um conjunto, e esse cilindro aqui foi o Bruno, que vai palestrar
vai dar uma contribuição depois para nós. Ele emprestou para a gente para dar um suporte, porque ia ser muitos ensaios para ser feito, então ele ajudou muito nós com esse permeâmetro, esse cilindro a mais aqui, porque assim eu conseguia fazer dois ensaios basicamente por vez. Lá só tinha um permeâmetro, então ficou muito fácil de fazer. E eu também tive muito problema para moldar, demorei muito tempo para moldar esse corpo de prova, porque o material ele enfraquece o corpo de prova aqui, porque tem areia, né? Material mais arenoso. Então tive muitas dificuldades de moldar esse corpo de prova, os corpos de prova. Então aqui são os resultados. Fiz todas essas séries aqui de nomenclaturas de ensaios. E o que se destacou aqui foi esse solo local de 60%, com 40% de resíduo de concreto, só que foi energia modificada, né? Uma energia que, para o campo, é uma energia muito onerosa, muito difícil de ser feita. Mas o peso específico foi razoável, assim como a umidade ótima, e o índice de vazios também foi mais baixo possível. E a porosidade também, a menor porosidade possível, né? E por fim, aqui em verde, são os resultados de apenas do coeficiente de permeabilidade, que são os inverdes que passaram segundo a normativa da FEPAM, né? Então, do solo local existente lá, apenas o modificado passou, e de todos os outros, apenas o modificado. Então, para fazer em campo é muito inviável, embora os outros sejam em ordem de grandeza muito próximos, mas eles não aceitam se não for coeficiente na menos 7. E os liners todos passaram, né? Como era de se esperar, todas as energias foram atendidas. Então, para fechar aqui, a gente traz para pensar, né? Como eu comentei anteriormente, esses liners não são colocados em prática. Será que algum dia a gente vai conseguir formar uma camada de liner, uma camada de argila e solo com resíduo junto, que é possível colocar em prática sem ter problemas para o sistema de aterro sanitário, para o sistema como um todo do aterro sanitário? Então, essa é uma questão que a gente pode conversar mais à frente. Eu deixo, então, meu e-mail, se vocês quiserem meu trabalho, conversar sobre alguma coisa, meu trabalho. E agradeço mais uma vez ao professor Marcelo pela oportunidade de participar dessa live. E seria isso. Obrigado, Thiago. Então, vamos ver o Bruno agora, Bruno. Oi, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo legal aí? Tudo certo. Só um minutinho. O pessoal tá me ouvindo bem aí? Professor? Estamos ouvindo sim, tudo certo. Só a tua tela não está compartilhada ainda. Eu não sei se vou conseguir compartilhar o áudio do meu computador aqui, mas não tem problema. Tá. Bom, então boa noite, pessoal. Fiquei incumbido de fazer o fechamento da apresentação hoje. Um foco bastante grande aí na parte dos resíduos e dos liners, que é fruto da nossa pesquisa, tanto do professor Marcelo como do Thiago, como a minha. E como o próprio professor colocou, eu vou fazer uma apresentação um pouco mais holística sobre a temática, que é a geotecnia ambiental. Então, venho em nome da empresa Terra Service, em convite do professor Marcelo, gostaria de agradecer pelo convite. Vou fazer uma apresentação um pouco diferente aqui.
Então, para introduzir, algumas questões que são pertinentes a gente abordar aí com relação ao contexto dos problemas ambientais e dos problemas geotécnicos que a gente vem enfrentando aí como posso dizer até como espécie, a questão do impacto ambiental relacionado com o background geoquímico. Quero tratar um pouco sobre a geotecnia ambiental aplicada, né, aquele questionamento que o Thiago faz ali de como que a gente pode estar aplicando essas ferramentas, esses modelos. E hoje eu não vou falar de sustentabilidade, vou falar de transgeracionalidade, que é um conceito que vem lá da psicologia, que na verdade trata do que fica de herança entre uma geração e a outra. Então hoje a sustentabilidade trata da questão da transgeracionalidade, o que nós vamos estar deixando para as próximas gerações, como é que vai ser o bem-estar dos nossos filhos e dos nossos netos nas cidades do planeta Terra. Eu sou Bruno Suzin, então, engenheiro civil e mestre, formado ali pela Unicinos, com um especialista em investigação geoambiental pela Unicamp e especialista em administração pela FGV. Hoje sou diretor da empresa Terra Service, atuando nas áreas de geologia, engenharia e meio ambiente, prestando serviços tanto de maneira isolada como de maneira associada dentro dessas três áreas. Nossa sede hoje é em Caxias do Sul. Eu não coloquei os meus dados aqui na apresentação, vocês podem buscar lá no site, se precisarem, tem meu e-mail lá, tem todas as informações necessárias. Então, com relação ao contexto, né, por que falar de história, né? Quem não estuda história corre o risco de cometer os mesmos erros que já foram cometidos no passado. Então, de uma maneira bem breve, aqui eu quero abordar essas três temáticas, que é o capitalismo, o resíduo e o planeta Terra. O capitalismo, então, é o nosso modelo econômico atual. Eu trago aqui um gráfico que mostra a evolução do preço dos commodities, que são os preços de produtos que funcionam como matéria-prima em nível mundial, correlacionando com o crescimento do PIB. E dá para ver no gráfico ali que lá no final da década de 80, o preço do commodity ele ficou inferior ao PIB mundial, de uma maneira geral, assim, média, né? E esse comportamento ele se estendeu até a década de 2006, 2008 ali, aonde o preço do commodity foi acima da evolução do PIB mundial e depois passou a oscilar. Então, isso é uma prova de que o modelo atual econômico que a gente vive, baseado na economia linear, ela não tem uma eficiência muito boa. Hoje, as empresas enfrentam um risco muito grande porque elas, nessa questão da imprevisibilidade do custo do commodity. Então, esse é o capitalismo. Fruto do capitalismo são os resíduos. Os resíduos, desde que nós começamos a se medir a geração dos resíduos, eles nunca diminuíram. Não só as empresas, mas para todo o cidadão. Desde que se começou a medir a geração de resíduo no mundo, essa geração nunca diminuiu. E ela cresce per capita e a população mundial também cresce. Então, hoje, a gente pode dizer que vive a era do lixo. Existem toneladas e toneladas e toneladas de resíduos sendo geridas, processadas, destinadas de maneira correta, de maneira incorreta, ao redor do mundo inteiro. E esse é o planeta Terra, então, que já enfrentou 7 extinções em massa, e que, regionalizando aqui, falando um pouco da nossa região aqui, o último grande evento geológico que aconteceu foi há 145 milhões de anos. De lá para cá não houve nenhum grande movimento de massa aqui, nenhum vulcão, nenhuma erupção, o que resultou numa formação de solo
que é o resultado da degradação da rocha, é um solo resultado da intemperização da rocha matriz. Se nós pensarmos que o planeta Terra, se nós colocarmos a vida do planeta Terra em um relógio de 12 horas, o homem ele só aparece nos últimos 4 minutos, fazendo uma relação de tempo. Então, nós temos um pequeno registro histórico de geologia para poder entender e para poder saber como que é a mecânica, como que são os ciclos que acontecem no planeta Terra. E aí, por muito tempo, se considerou o ser humano separado da natureza, né? Como se fosse uma coisa diferenciada, uma coisa talvez até superior que a natureza, né? Esse tipo de pensamento acabou impulsionando toda essa geração de resíduo e toda essa maneira de se produzir linearmente. E hoje a gente está começando a perceber que não é bem assim que funciona. Eu coloquei aqui um vídeo bem famoso que se chama Ilha das Flores. Que ele foi feito ali em Porto Alegre. E na época já existia uma geração de 500 toneladas de resíduo por dia. Hoje essa geração é muito maior. Esse vídeo é da década de 90. Essa maneira de conduzir as coisas, digamos assim, acaba resultando em impacto ambiental. Isso é evidente para nós que vivemos nas cidades hoje, na década de 2020, né? Mas é preciso medir esse impacto para se poder afirmar com algum nível de certeza o que está acontecendo. Como eu falei anteriormente, nós temos registro de apenas um período muito curto de tempo de história de vida do planeta Terra para poder afirmar algumas coisas com certeza. Mas com a ciência e com a aplicação de algumas ferramentas de gestão, a gente pode começar a medir esse impacto de uma maneira um pouco mais precisa. E aí, então, começar a pensar em mitigar esse impacto e em algumas outras alternativas, algumas outras formas de conviver com a natureza. E aí, então, que entram essas ciências como a geotecnia ambiental. Esse vídeo aqui também é famoso, eu botei ele porque ele chega a ser perturbador, mas ele representa a postura do ser humano com relação à natureza. E o que a gente não está considerando nesse modelo é o custo disso. Países como a Europa, por exemplo, já têm situações em que era muito mais caro manter uma área contaminada do que efetivamente limpar ela. Ou então situações em que o meio ambiente estava degradado e houve uma recuperação dentro das cidades, e aí a valorização dessa área acabou resultando num pagamento de impostos melhor, e com o tempo esse investimento acaba se pagando. Falando um pouco sobre os impactos ambientais ainda, a gente tem a questão do background geoquímico, que aqui no Rio Grande do Sul a FEPAM estabelece, a partir da portaria número 85 de 2014, o background geoquímico para a região, para 5 diferentes regiões. Dependendo da forma como o solo se formou, da maneira como o magma se colocou naquele meio, são diversas variáveis que estabelecem o teor natural dos elementos químicos da natureza. Se nós pensarmos em um ponto, por exemplo, o aterro da CRVR ali que o Thiago estava comentando, se nós pensarmos naquele local lá, aquele local ele é resultado de um ciclo geoquímico. Elementos maiores e menores e traços, eles circundam, eles abundam a região dependendo do estágio geoquímico em que aquele material, aquele solo se encontra. Os processos geoquímicos, então, eles passam, como é que eu posso dizer, eles influenciam a movimentação dos elementos da natureza.
Uma molécula de água, por exemplo, pode permanecer 100 mil anos numa geleira, 1000 anos num aquífero, 7 anos no lago, 10 dias numa nuvem, ou apenas algumas horas no corpo de um animal. Então, isso é um exemplo de como a dinâmica geoquímica do planeta Terra pode mobilizar os elementos. Aqui a gente está usando como exemplo a água, mas a gente tem a tabela periódica inteira nesse sistema. Esses autores, eles estabelecem, então, alguns mecanismos de migração e de retenção de contaminantes no solo. Esses elementos, eles são separados em elementos físicos e elementos biofísico-químicos. Cada um com suas peculiaridades, cada um com suas propriedades, e esses fenômenos, eles acontecem quase ao mesmo tempo. É muito difícil dividir, separar, organizar eles, e cada elemento, cada situação, cada solo vai apresentar um comportamento diferenciado. Nesse contexto, então, a geotecnia ambiental, ela é aplicada a nível mundial dentro dessas 3 áreas. Alguns autores colocam o nascimento da ciência da geotecnia ambiental com as análises de estabilidade de taludes. Mas a maioria deles relaciona o nascimento da geotecnia ambiental com a questão dos resíduos, com a destinação dos resíduos e o nascimento dos aterros de resíduos, como obras de engenharia civil. O aterro de resíduo, então, ele tem uma peculiaridade com relação, se comparando com as outras obras da engenharia. A sua operação, a sua construção é o seu uso. De maneira que, quando termina a obra, termina a operação do aterro, termina o seu uso também. E aí começa uma nova etapa de monitoramento. Aqui é uma foto do aterro de resíduos da CRVR, esse em que o Thiago usou os materiais para as análises dele, que eu dei continuidade posteriormente em meu mestrado. Só mais um exemplo de sistema de disposição. Esse aqui é um vídeo de um liner que a gente executou aqui em Caxias, no aterro de resíduos da Marco Polo. Ele foi executado, compactado, foi realizado o controle tecnológico, a argila utilizada nele atendia os critérios que a norma e que a FEPAM exige, e ao final da obra a gente colocou esse geotêxtil umedecido para preservar a umidade do liner, para que não aconteçam fissuras por secagem, por desidratação. Aqui é um outro vídeo que seria a compactação do liner. Com o rolo vibratório, um rolo liso vibratório. E exatamente aqui, Thiago, a gente está testando o teu material em loco. Não conseguimos executar a compactação na energia modificada, mas tivemos alguns resultados interessantes. Dentro dessa temática dos liners alternativos, cabe salientar a utilização dos liners com outras finalidades, além da impermeabilização. Utilizar liners, então, com propriedades reagentes ou propriedades de retenção, de adsorção, antes dessa camada impermeabilizante, para otimizar a eficiência do aterro. No caso, esse aqui é a pista de testes do meu mestrado lá com os materiais do Thiago. O vídeo que vocês estavam vendo é exatamente esse liner 2 ali sendo compactado.
Dentro da temática dos resíduos, então, por fim, a questão da análise de estabilidade desses taludes. Porque eles têm propriedades muito distintas e o que se tem tentado fazer é aplicar o que se conhece e o que se usa na geotecnia para analisar a estabilidade desses maciços. Mas aqui entram algumas outras questões, como a decomposição do resíduo orgânico, que acaba reduzindo o volume e o peso específico do material, e promovendo algum tipo de trabalhabilidade, de uma maneira bem imprevisível, assim, porque pode haver recalque diferencial dependendo do teor de material orgânico do resíduo. Então a gente trabalha com a geotecnia ambiental para que justamente esse quadro não ocorra, né, para que essa transgeracionalidade não aconteça. Uma outra questão relacionada à geotecnia ambiental trata das áreas contaminadas, aonde os elementos químicos que o ser humano utiliza nas suas atividades antrópicas, não só os elementos químicos, mas as próprias atividades antrópicas do ser humano acabam ocasionando impactos negativos e contaminações em áreas. Existem áreas sendo remediadas há mais de 50 anos no mundo. Existem áreas na Europa em que, durante a Segunda Guerra, haviam 5, 6 linhas de trem, e aí, se havia notícia de bombardeio, tinha que parar o trem e esvaziar todo o combustível onde quer que estivesse. E essas áreas estão contaminadas até hoje. E hoje essas áreas estão dentro das cidades. Então, na questão das áreas contaminadas, é pertinente salientar a questão das diferenças que acontecem com relação aos tipos de contaminantes e aos meios físicos que esses contaminantes percolam ou permeiam. Por fim, então, cabe salientar que essas áreas contaminadas atualmente elas existem, elas estão sendo geridas, a maior parte delas, estão sendo descontaminadas, e áreas que antigamente eram afastadas do perímetro urbano hoje se encontram dentro da cidade e contaminadas e com pessoas convivendo com risco. E então a geotecnia ambiental pode entrar aqui para gerir, para organizar toda essa problemática de ocupação territorial. Por fim, então, no último estágio evolutivo de algum probleminha aqui. Por fim, então, no último estágio evolutivo da geotecnia ambiental, nós temos a questão da reciclagem, aonde a gente tenta utilizar materiais descartados de outras indústrias com finalidades geotécnicas. Mas para isso, para se poder fazer isso, é muito importante o processamento adequado desse material, a caracterização adequada desse material. A organização no projeto, a organização no controle, para que se possa efetivamente reciclar o material com a certeza de que não está criando algum outro problema. E, acima de tudo, com a certeza de que está se reduzindo o impacto ambiental disso, e não simplesmente um capricho. Aqui são algumas fotos, então, do meu trabalho, que a gente fez isso, a gente aplicou resíduo da construção civil em liners compactados em loco, foram tomadas amostras e testadas em laboratório. Para finalizar, então, eu gostaria de falar da questão da antroposfera, que esse é o impacto. Os geólogos discutem se existe uma esfera dentro da geoquímica
em que o ser humano atua. Eu acho que agora, com essa questão da pandemia, isso ficou mais evidente. Houveram diversos registros de diminuição de sismo, de diminuição de poluição no ar, de diminuição de poluição na água, em função das paradas das atividades antrópicas. Então, acredito que sim, existe antroposfera, e a geotecnia ambiental, ela vem para estudar essa antroposfera, porque diferente de um técnico que iniciava as suas atividades de trabalho há 20 anos atrás, hoje nós precisamos entender esse meio, porque a gente convive com ele. Você pode estar executando um prédio em uma área contaminada, sim, você tem que ter essa segurança. Então, a geotecnia ambiental entra como uma ferramenta de gestão das cidades, para gerir essas áreas, para encaminhar os resíduos de maneira correta e, eventualmente, até reciclar esses resíduos com o uso geotécnico de drenagem, de pavimentação. Dessa forma, promove, então, uma ecologia industrial, encaminhando resíduos que antes não tinham uso, não tinham uma finalidade, iam para um aterro, podem estar sendo reutilizados, reciclados com a finalidade geotécnica. É imprescindível a criatividade do técnico nesse momento. A ciência, ela precisa da criatividade. As normas existem, as técnicas existem, a gente precisa dar um passo para trás e ter essa visão holística e tentar compreender qual que é a real problemática da situação para tomar uma decisão baseada em conceitos ambientais também, não somente técnicos. No meu ponto de vista, os aterros de resíduo, eles somente vão deixar de existir quando acabar o processo de mineração. É muito conveniente para o ser humano escavar e tirar minério e processar esse minério e depois enterrar em algum outro lugar. Mesmo no primeiro mundo, na Europa, aí, a gente pode estar citando como um exemplo, em que se processa o resíduo para gerar energia, no final, uma cinza, uma poeira repleta de ácido, repleta de sal e metal pesado precisa ser encaminhada para um aterro de resíduos. Então, o aterro ele já faz parte da nossa vida, não temos como negar. Então, e por fim, então, eu queria deixar uma questão aí para os curiosos aí. Só falei de problemas, né? Mas a economia circular seria uma alternativa para estar integrando todas essas soluções da ecologia industrial, da sustentabilidade, da criatividade e da geotecnia ambiental para solucionar uma série de problemas que a gente tem hoje nas nossas cidades. E eu fico à disposição. Se vocês precisarem, podem entrar em contato comigo a partir do site da empresa. E com isso eu finalizo a minha apresentação, então. Obrigado, Bruno. Obrigado, Thiago. Acho que o Bruno, então, fez um fechamento aí dos conceitos, deu para ter uma ideia, então, do tema, da amplitude do tema. E só, nós estamos no horário aqui, mas só para finalizar, Bruno, que é bem, acho que esse teu último slide mesmo, aí tem uma perguntinha da Jennifer, só para a gente finalizar, se puder responder, acho que já respondeu, mas agora sendo bem direto, assim, ela fala assim, ó, como a geotecnia ambiental pode ser utilizada para lidar com as mudanças climáticas? Então, está bem relacionado com o que tu está com o teu último slide ali, então, se tu puder só fazer um comentário rápido ali, seria bom, por favor. Eu vou voltar aqui o slide, pode ser? Claro. Jennifer. Essa pergunta é complicada. Eu não consigo te dizer assim, olha, objetivamente tem essa solução aqui, né? Isso vem em confronto com a questão da economia circular. Acredito que a geotecnia ambiental, ela é uma parte
da solução, né? Ela deve ser abordada como uma parte da solução. Não consigo te pontuar exatamente o que, mas, por exemplo, a utilização do resíduo da construção civil para a execução de liners, a gente fez uma análise de ciclo de vida e descobriu que o impacto é menor, mesmo aumentando os processos, né? Eu preciso processar material, eu preciso misturar ele em campo, eu preciso de um controle tecnológico um pouco mais refinado. Mesmo com essas questões, a reciclagem ela ainda era mais econômica ambientalmente do que a importação de uma argila de uma jazida. Então, a geotecnia ambiental ela é um pedacinho de um todo que vem junto com essa questão da economia circular aí para solucionar essa problemática do clima, né? Não sei se consegui responder. É isso aí, Bruno. Acho que todo esse controle aí industrial da geração de resíduos, a forma, por exemplo, assim, os liners de cobertura que controlam a saída de biogás, a gente sabe que o metano é um dos gases que mais tem impacto no efeito estufa, né? Então aí nós temos um trabalho da geotecnia ambiental bem amplo, assim, né? De tentar conter essas emissões fugitivas, falando do aterro, só como que é mais ou menos o tema de hoje, assim, né? Então, acho que é mais ou menos nessa ideia aí, tá? Gente, assim, ó, estamos no tempo, assim, então eu vou agradecer muito, muito mesmo a participação do Bruno, da empresa Terra Service, vou agradecer muito o Thiago, obrigado por despender um tempinho no meio dos teus estudos aí pra gente, né? É isso, professor. Bom mestrado para ti aí, que coisa conta pra gente também aqui. Agradeço muito a participação de vocês, agradeço o público que esteve aí nos assistindo. Um grande abraço para todos. A gente então finaliza a Semana do Meio Ambiente. Ainda a última ação vai acontecer segunda-feira, que é a entrega das doações que a gente coletou essa semana agora. Mas por hoje é isso. Obrigado, pessoal. Um grande abraço, uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima Semana do Meio Ambiente, tá bom? Tchau, gente. Um abraço.